Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Patrick, é uma grande satisfação estar com todos em compartilhar mais uma porção das Sagradas Escrituras. Se encontra lá em Isaías 9, versículo 1, diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. A palavra gloriosa é essa que Deus coloca em nossos corações. Fala a respeito da região da Galiléia e os seus habitantes galileus. E aqui nós aprendemos muitas coisas importantes. Fala a respeito dessa região da Galiléia que fazia parte da terra prometida, a terra que mana leite e mel, no qual Deus prometera ao povo de Israel. E de fato Deus entregou, pela liderança de Josué, Deus entregou a terra de Canaã para Israel. E a Galiléia, ela fazia parte e faz parte das terras que foram distribuídas às 12 tribos de Israel. E a Galiléia em específico, ela foi entregue para essas duas tribos, Zebulon e Naftali. Mas aqui em Isaías 9:1, como nós estamos vendo, essa terra da Galiléia, ela foi angustiada. E nós vemos o porquê lá em 2 Reis, capítulo 15, verso 29, ela vem relatando que o rei que ali estava sobre Israel, ele se chamava Peca, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E devido ao pecado do rei, que influenciava o povo, Deus permitiu que a Assíria invadisse e conquistasse ali as cidades da Galiléia. Então a Assíria, ela veio, angustiou, destruiu, levou cativo o povo de Israel. E até hoje, muitos falam sobre as tribos perdidas de Israel, e são as 10 tribos do norte, devido ao pecado, que estava sempre aumentando, chegou no ápice. 2 Reis 15:29 chegou ao ápice nos pecados deste rei chamado Peca, que foi o rei de Israel naquela época. E quando o pecado chega no ápice, Deus permite que a destruição venha, porque Deus já estava usando misericórdia atrás de misericórdia, misericórdia atrás de misericórdia, mas chega uma hora que Deus, ele foi com a justiça, e Deus permitiu a Síria que viesse ali a destruir o povo de Israel. E nós vemos muito bem lá em Jeremias 50:17, quando o profeta Jeremias descreve isto. Jeremias 50:17 diz assim: cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram, o primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Então você repara aí que as 10 tribos do norte foram derrotados pela Assíria. Gradualmente eles foram derrotados pela Assíria, as 10 tribos do norte. E as 2 tribos do sul, foi Judá e Benjamim, elas foram derrotadas pela Babilônia, ali com o rei Nabucodonosor. Então, foi uma desgraça que aconteceu devido aos pecados. Mas Deus tinha uma promessa de que o Messias, o Cristo, ele viria para restaurar a condição espiritual do povo. E quando a condição espiritual é restaurada, a condição física, ela acompanha. Tudo que acontece no mundo físico é reflexo do mundo espiritual, da nossa condição espiritual. Então a promessa era que o Messias viria como uma luz, como lâmpada, para conduzir aquele povo à restauração. Então nós observamos, irmão, que Deus, ele tem misericórdia, ele julga, ele disciplina, mas ele coloca uma promessa de restauração. Aquilo de ruim que aconteceu com aquele povo
foi para que aquele povo despertasse e se voltasse para Deus. Mas Deus tinha uma promessa de restauração. Muitas das vezes, aquele povo, eles pagavam pelos pecados dos seus reis. Por exemplo, Daniel, os profetas, no geral, eles eram fiéis a Deus, mas eles pagavam, indo para os cativeiros, sendo presos, sendo maltratados, por causa dos pecados ali daquelas pessoas ímpias do povo de Israel. Mas Deus tem misericórdia. Por causa da oração de Jeremias, por causa da oração de Daniel, por causa da oração dos servos fiéis, Deus, ele permanece com a bênção sobre o povo. Então, irmãos, Deus é um Deus de misericórdia. E Deus quer apenas alguns dos seus servos na brecha, para que Deus possa trazer a restauração. E ali Jesus Cristo, ele veio devido aos clamores do povo fiel, dos remanescentes fiéis. Então, Deus, ele estabeleceu esse princípio, que Deus trabalha de acordo com as orações, os clamores. Isso Deus estabeleceu, né, na sua soberania. E ali, irmãos, nós vemos que Deus é um Deus que ele está perto dos angustiados. Deus, ele se importa, se preocupa com os angustiados. Essa terra da Galileia, angustiada, cheia de pobres, miseráveis, Deus, ele enviou o Messias para começar o seu ministério nesta terra chamada Galileia. E o Messias, Jesus Cristo, ele começou o seu ministério ali, nesta terra chamada Galileia. Devido a Deus, que é o médico dos médicos, vir para os doentes. Devido a Deus, que é pai dos órfãos, das viúvas, ele veio para esses. Deus veio para os menos favorecidos. Ele veio para os angustiados. Ele veio para esses que estão sendo oprimidos, pisados, esses que choram. Então, irmãos, se você está numa condição de opressão, uma condição, uma situação, uma fase terrível no qual você está chorando, lágrimas de sangue, Deus, ele veio para esses. Deus veio para você. Deus veio para os angustiados. E ele vai resplandecer a luz, aleluia, assim como resplandeceu na Galileia. Ele vai resplandecer a luz sobre ti, aleluia, e vai restaurar a sua vida. E assim como ele, Deus Todo-Poderoso, resplandeceu a luz ali na Galileia, ele levantou, irmãos, os apóstolos ali na Galileia, que todos os apóstolos, em exceção a Judas Iscariote, eles eram galileus. Então Deus, ele vai até o lugar de angústia e ali ele restaura as vidas e torna essas vidas restauradas em seu batalhão, em seus escolhidos, que restaurarão outras vidas. Assim é contigo, meu irmão. Essa situação aí vai ser restaurada. Conforme você está clamando aí, Deus está ouvindo o teu clamor. Ele vai restaurar, irmãos, a tua situação. E vai te levantar para restaurar outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que o Senhor se preocupava. Com o que o Senhor se preocupava. Lá em Lucas 12, 33, ele fala assim, ó: vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus, que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Olha aí, vendei o que tendes e dai esmola. Olha com quem Deus se preocupava. Olha com quem o Messias se preocupa. Com quem está necessitado, com quem, aleluia, está clamando, em sua necessidade. E o que veio antes dele, que preparou o caminho do Messias, olha só o que João Batista falava. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondeu ele, ou seja, João Batista, disse-lhes:
Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça mesmo da mesma maneira. Está lá em Lucas 3, versículo 10 ao 11. João Batista, ele respondeu à multidão que interrogava: o que, pois, faremos? Ele falou: reparta as suas roupas, né? Reparta a sua comida com o pobre, com o necessitado. Olha só com quem Deus se preocupa, meu irmão. Deus se preocupa com os angustiados, como aqui Isaías 9:1. Deus se preocupa com os angustiados, meu irmão. Então, se alguém está escutando esse estudo, essa pregação, está aí passando por uma angústia, Deus se preocupa contigo, meu irmão. Ele vai te tirar dessa. Ele vai te tirar. A provisão do Senhor vai chegar na tua vida. E Ele vai ainda te levantar com recurso para ajudar outras pessoas, né? Que Deus, Ele é o Pai dos órfãos e é o Pai das viúvas. E Ele está do lado daqueles que sofrem. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer essa oportunidade, né? Que Deus possa abençoar a todos os irmãos, possam ser edificados poderosamente com essa palavra, em nome de Jesus, que a promessa do Senhor venha se cumprir na vida de cada um.